Bom, gente, a gente já está gravando, tá? Vamos ler a nossa página introdutória, que é da Joana de Anjos, do livro Vida Feliz. Deixa eu abrir aqui para o Leozinho entrar. Essa é outra questão que eu vou também fazer essas interrupções para poder autorizar a entrada de algumas pessoas. Então, Joana diz o seguinte, na lição 68. Aceita as pessoas conforme estas se te apresentam. Este homem prepotente que te desagrada está enfermo e talvez não saiba. Esse companheiro recalcitrante é infeliz em si mesmo. Aquele conhecido, exigente, sofre dos nervos. Uns que parecem orgulhosos são apenas portadores de conflitos que procuram ocultar. Outros que se apresentam indiferentes experimentam medos terríveis. A terra é um grande hospital de almas. Quem te veja apenas superficialmente não terá como analisar-te com acerto. Concede a liberdade para que cada um seja conforme o que é, e não como pretendes que sejam. Então, boa noite, Vinícius, Leozinho também que chegou agora. Nós já estamos gravando e fazer a nossa prece inicial para depois eu passar para a apresentação, que hoje eu também vou usar a apresentação, tá? Querido Jesus, amados amigos da espiritualidade, nós agradecemos por esse momento que viveremos, pela oportunidade de fazer reflexões à luz da doutrina espírita sobre questões que são tão da nossa atualidade, tão do nosso dia a dia. Ampara-nos que estamos aqui, aqueles que estão sofrendo com essa pandemia, os que desencarnaram, seus familiares, os que estão enfermos, os dirigentes, os que estão na linha de frente, que todos sejam envolvidos em vibrações de harmonia e de paz. E que nós possamos, de alguma maneira, com a nossa preservação do distanciamento tão necessário, com os cuidados que nós também tomamos em relação a nós e os nossos entes queridos, contribuir para que a sociedade sofra menos com essa situação de dificuldade que estamos vivendo. Em teu nome, Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nós iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Bom, à medida que o pessoal for entrando, eu vou fazer pequenas pausas para poder liberar a entrada, mas deixa eu ver, compartilhar a janela aqui com vocês, não é? E vocês vão me dizer se está aparecendo, porque para mim fica preto, tá? Estão vendo aí? A janelinha está aparecendo, gente? Sim. Ah, beleza. Então agora a gente começa. Beleza. Tá. Então olha só. Como a gente domingo agora vai comemorar o Dia dos Pais, né? Eu fui buscar no Livro dos Espíritos alguma coisa que a gente pudesse fazer essa ligação, né? Aproximar essa data festiva, muitas vezes só comercial, para olhar com os olhos que a doutrina espírita nos permite ver, com os olhos de espiritualidade. E a gente tem bastante coisa a esse respeito. Só que nós vamos estender a nossa observação muito além até da paternidade no sentido, né, como ela é vista hoje. Mas a missão da paternidade, que nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 582, ela é muito relevante para nós. Porque de um jeito ou de outro, paternidade e maternidade são oportunidades preciosas da gente realizar o crescimento, preparar ou ser plataforma de lançamento para que outros espíritos possam então desenvolver a sua atividade no bem, o seu progresso. E lá na questão 582, como eu falei, Kardec pergunta para os amigos espirituais assim: pode-se considerar como missão a paternidade? Porque de vez em quando a gente vê, né, a gente tem um monte de espírita querendo ser missionário da mediunidade, querendo ser missionário da tribuna espírita, e esquece da família, esquece de ser missionário dentro de casa. E aí, quando Kardec trata das missões dos espíritos, nessa segunda parte do Livro dos Espíritos, ele coloca essa pergunta 582, que é uma das que eu gosto muito de trabalhar quando eu vou fazer questões sobre o tema de família, não é? E aí os espíritos respondem assim: sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever, que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. E aqui, numa visão superficial, numa visão rasa, a gente pode até dizer assim: não, então eu vou ser um bom pai, eu vou ser uma boa mãe, com vistas ao futuro dos meus filhos, para que os meus filhos possam viver num mundo melhor, para que os meus filhos tenham uma vida melhor do que a que eu tive. Não tem muita gente que fala assim: eu não quero que meu filho passe pelos apertos que eu passei.
Mas essa frase final que a gente observa aqui, né, que essa questão da paternidade e da maternidade envolve uma responsabilidade quanto ao futuro, também é o nosso futuro. Nós somos reencarnacionistas, gente. E mais do que isso, né, nós vamos envelhecer. Então, da maneira como nós criarmos, da maneira como nós educarmos aqueles espíritos que forem confiados a nós, né, na condição de filhos, de netos, de sobrinhos, de agregados, né, em que nós possamos exercer esse afeto educador, que é o afeto educador da paternidade, que é o afeto educador da maternidade, como estruturas psicológicas e não como realizações ligadas a gênero, a gente começa a perceber que quando a gente evangeliza, que quando a gente educa, a gente está investindo no nosso futuro também. Numa sociedade que vai acolher o idoso, que não vai desrespeitá-lo. Numa sociedade que vai ver valor em todas as pessoas, se nós transmitirmos esses valores também para os nossos pequenos, para os nossos jovens, para as nossas crianças. E é exatamente nesse sentido que a gente começa a perceber a valorização da família. E aí os espíritos ainda advertem Allan Kardec. Muita gente se descuida dessa missão. E ele diz o seguinte: Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. E aqui eu já paro para a gente observar, ó, a tutela dos pais. Tá? Aqui não é apenas uma das figuras, mas de quem exerce a função da paternidade e da maternidade, de quem exerce a função do afeto que educa, do afeto que acolhe, do afeto que dá segurança, que são todas as funções que devem existir nessa relação entre espíritos que estão no começo da sua jornada e outros espíritos que já são mais amadurecidos, que mesmo que nós tenhamos passado por famílias muito difíceis, nós temos o desafio de acolher os nossos filhos, os que chegarem para nós, de uma forma melhor, já que a doutrina espírita nos dá esse conhecimento. E aí olha só que coisa interessante. Muitos, porém, dizem os espíritos, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes desta queda. E é aí que a gente começa a perceber a missão que nos é colocada. Porque de vez em quando a gente se culpa só depois que o caldo já está entornado. A gente começa a se queixar que o filho ou a filha se vinculou à dependência química e a gente mesmo nas festinhas oferecia a bebida e aquela criança viu a família inteira comemorando em torno do copo, em torno de coisas que causavam, né, perda de consciência, e ela vai achar que aquilo é o normal, é o natural. Então a nossa negligência, como ele diz ali, muitos cuidam mais do seu jardim do que dos seus filhos. Muitos estão mais preocupados em vê-los formados, com diploma, bem-sucedidos na carreira, abastados, do que em ter pessoas de bem ao seu lado. E é aí que a coisa fica. E não usar o termo pessoa de bem aqui no sentido pejorativo, como ele tem sido usado hoje por alguns desgovernos, né? Mas usar o sentido de pessoa de bem como espíritos educados, formados, preparados para fazer uma sociedade melhor. Quando a gente observa essa missão, a gente consegue mudar o mundo. Muita gente quer ser missionário, quer participar de ONGs, quer mudar o mundo, mas não muda o seu próprio lar. Não muda a arrumação da sua própria casa. E aí, Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, ele faz uma advertência muito importante. A família. Aqui a gente já expande, né? Eu só usei o gancho do Dia dos Pais para começar, porque, na verdade, a gente vai trabalhar a questão da família, das estruturas afetivas que a família precisa ter para ser um ambiente educador. E aí Emmanuel, no livro Vida e Sexo, lá no capítulo 2, ele fala o seguinte para nós: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, que é o contexto mais amplo, né? Nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa a constituição da família. Tá? Então é interessante a questão, a formação das famílias, a preparação das famílias, o cuidado. Quando a gente pensa no centro espírita, um centro espírita atuando junto à família, vai ser um centro espírita que vai melhorar a sociedade. E aí Emmanuel prossegue. Temos dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento, para a edificação do mundo melhor. Tá? Estão acompanhando? Estão percebendo que, na verdade, aqui, toda a transformação que a gente quer para a sociedade, toda a transformação que a gente quer para o mundo, começa dentro de casa?
Hoje, ainda assistindo o telejornal, a gente percebeu aquela tristeza danada do aumento do chamado feminicídio, né, durante esse período, nesse primeiro semestre de 2020. Né? Em relação a 2019, ficou mais ou menos parecido. Mas, então, não é dizer que foi por causa da pandemia que as pessoas estão trancadas dentro de casa, é porque realmente as pessoas estão desrespeitando muito umas às outras. Tá? E aí você vê uma família destroçada por falta de respeito entre aqueles que deveriam ser os seus pilares, que deveriam ser a sua sustentação. Daí a chamada de Emanuel. Vamos prestar atenção na família. Vamos investir nela em todos os setores. Quando a gente faz uma evangelização bem feita na casa espírita, a família também tem que ter responsabilidade. Os familiares têm que lembrar, olha, está na hora. Está na hora de você ir lá, mesmo que seja a evangelização virtual, cabe aos pais lembrar os filhos, estimular os filhos a participar, de vez em quando participar junto, para que a gente possa realmente, não realizar isso. Eu vou fazer uma pausa que parece que tem alguém querendo entrar na sala e eu não consigo enxergar daqui. É a Sara. Bem-vinda, Sarinha. Tá? Vou voltar lá para a apresentação. Boa noite, obrigado. Tá? Então, gente, seguindo aqui com o Emanuel, a valorização da família, a valorização desse instituto, como ele diz aqui, né, Instituto Doméstico tem organização, origem divina. Quer dizer, se a gente vai nos livros de André Luiz, principalmente, o planejamento para a formação das famílias é magnífico, é maravilhoso. Tá? E é exatamente aí que vem a proposta espírita, porque a gente vai olhar na casa espírita e vamos perceber o seguinte, mas as famílias não são todas iguais. Seria ótimo se todas as famílias do planeta tivessem os mesmos valores, tivessem a mesma cultura, tivessem acesso às mesmas facilidades tecnológicas, tivessem alimentação e educação dignas. Mas nós temos, não só aqui na figurinha, famílias diferentes na sua constituição, né? Como nós vemos também acontecer famílias que chegam a nós muito disfuncionais, como essa que a gente está apresentando na figurinha aí, que é um exemplo de família torta, né? Aqueles de nós que já perdemos tempo assistindo esse desenho, para rirmos até dele, a gente não percebe a crítica que é feita ali a uma família disfuncional. A uma família que é cheia de complicações, muito parecidas às vezes até com a nossa família. E aí, como é que a doutrina espírita, como é que o espiritismo vai fazer com essas várias instituições? Se elas são todas diferentes, dá para a gente ter um modelo e fazer um trabalho fechado, centrado só nesse modelo? Centrado apenas num determinado conjunto, naquela concepção antiquada, mas antiquada beça, que até o Livro dos Espíritos já passou diante dela. Quando Allan Kardec trata das questões lá do casamento, da união, ele não fala de casamento de um homem e uma mulher, ele fala de união permanente de dois seres, que é uma questão que nós temos discutido agora. Tá? Então, como é que nós, instituição espírita, vamos trabalhar essa instituição aqui que Emmanuel chama diz que tem origem divina, esse instituto educador que diz que tem origem divina? E aí a gente vai perceber o seguinte, hoje, se a gente observar agora, século XXI, mais amadurecidos, nós temos várias configurações de família, não é? Tem aquela chamada nuclear ou tradicional, em que a gente vai encontrar lá o pai e a mãe, ainda um casal, né, heterossexual, os filhos e pronto. É essa chamada família nuclear. Frequentemente, até nas comunidades mais pobres, nós vamos encontrar famílias nucleares expandidas, que são aquelas em que você tem aquele núcleo anterior aí, mas ainda vem um sobrinho morar com a gente, ainda tem os pais que envelhecem e têm que voltar a morar com a gente, tem alguns irmãos que acabam vindo morar com a gente para poder estudar, porque moram longe da casa dos pais ou estudam longe da casa dos pais. Uma coisa que é muito frequente, principalmente do meados do século passado para agora, são essas aqui, ó, famílias monoparentais. Vocês devem ter reparado que nessa distribuição aí desse auxílio emergencial que a Câmara e o Congresso acabou forçando o governo a proporcionar, a dar, porque não era o ponto de partida deles, a doação para mulheres que cuidam sozinhas do lar é dobrada. O auxílio emergencial para famílias uniparentais, monoparentais, é dobrado, porque assim, um mesmo indivíduo sozinho cuida de todos os outros elementos que são subordinados a ele, que estão sob a sua tutela. Então é muito importante, nesse caso aqui, a gente entender, primeiro, que nós não podemos estabelecer que aquela criatura que é sozinha, ela vai ser discriminada, ela vai ficar de lado, ela não vai funcionar bem como uma instituição educadora. Ao contrário. Existem famílias monoparentais que são muito mais equilibradas, que são muito mais bem estruturadas,
quando tem os genitores atentos, do que famílias nucleares que têm o desrespeito, em que as pessoas, né, têm relações extraconjugais, em que o vício da dependência química permanecem ali dentro daquele lá com maus exemplos para os filhos. E hoje se discute, felizmente, com mais clareza, com mais, né, respeito, as chamadas famílias homoparentais. Aquelas em que os genitores são, né, ambos do mesmo sexo, nasceram com a mesma morfologia. Né? Isso não é uma visão sociológica da família. E aí, para cada situação dessa daqui, gente, a gente precisa realmente, né, se colocar. A gente precisa realmente, como instituição espírita, saber o que oferecer, que orientações ter, como sermos acolhedores. Porque a pior coisa que acontece é quando alguém chega a uma casa espírita com problemas familiares e ela vê uma casa que cuida apenas de uma determinada visão, de uma teoria a respeito de família. Aquilo é família, o resto não é. Essa história de família tradicional tem causado tanto problema nos dias de hoje. A gente precisa ficar muito mais atento, a gente precisa ficar muito mais consciente de que essas famílias tradicionais, de tradicional não tem nada. No passado era muito comum, tem até música antiga que dizia, né, um fulano tinha matriz e a outra ia filial fora. Então cuidado com essa história de que família tem essa estrutura. Família é esse modelo. Não é, não. Do ponto de vista espírita, nós seguimos o que a sociedade percebe como conquista, como valorização. Não quer dizer um liberou geral, mas o respeito a todas essas estruturas, desde que elas cumpram a sua função educativa, a sua função acolhedora, para poder realizar o seu papel. Tá? E quando a gente começa a pensar nesse último item, a família homoparental, as pessoas dizem, mas isso aí não está na Bíblia. Bom, a doutrina espírita ela não se prende à Bíblia. A Bíblia não é nosso livro sagrado. É um livro que é histórico no Velho Testamento, é um livro que traz a mensagem de Jesus no Novo Testamento, mas ele é sujeito a interpretações. Ele é sujeito à avaliação e principalmente à contemporalização. Na época de Jesus, na época de Kardec, a sociedade tinha alguns valores, tinha uma maneira de observar os outros. Hoje nós precisamos ser mais amadurecidos. E aí no livro Desafios da Vida Familiar, perguntaram ao perguntaram ao Camilo. Perguntaram ao Espírito Camilo como é vista a adoção de crianças para a construção de uma família por parte de homossexuais masculinos e femininos. Então é nitidamente o primeiro passo para a formação de uma família homoparental. E aí o Camilo, espírito benfeitor, guia espiritual do nosso Raul, diz o seguinte: o Pai Criador vê sempre as intenções que inspiram as ações. Que frase é essa, né? Ó, o Pai Criador vê sempre as intenções que inspiram as ações. Assim, vale refletir que o amor que se dedica a uma criança, tornando-a filha sentimental, independe da inclinação sexual adotada pelos pais ou pelas mães postiços. Então, na visão da espiritualidade superior, pode até ser que na visão de nós espíritas encarnados, de nós espíritas muito conservadores, a gente percebe que na visão dos espíritos, e olha que isso aí a gente vai encontrar no Camilo, a gente vai encontrar na Joana de Ângeles, a gente vai encontrar no Emmanuel. Aquele livro do Emmanuel, Vida e Sexo, que foi escrito e foi publicado em 1970. Né? E ele já vai fazer 50 anos e tem questões que são atualíssimas. Aliás, valia a pena como recomendação que cada um de nós aqui que tem filhos, que tem sobrinhos, quando esses filhos e sobrinhos entrarem ali na puberdade, que a gente desse de presente um livro Vida e Sexo para eles. Porque é uma obra essencial. E aí a gente percebe, assim, citando esses espíritos magnânimos, né, Emmanuel, Camilo, Joana de Andes, a visão que os espíritos têm da família homoparental ela é muito mais avançada, ela é muito mais de acordo com a doutrina espírita do que a visão que o movimento espírita algumas vezes apresenta. Principalmente na cabeça de algumas pessoas mais conservadoras, de algumas pessoas que ainda arrastam consigo aquele ranço das igrejas cristãs tradicionais que colocam isso como um pecado, como uma proibição. Se vocês observarem bem, essa semana ficou quente nas redes sociais, né, porque uma determinada empresa de cosméticos, que a Silvia conhece muito bem, né, ela trouxe, né, um pai trans para participar da propaganda do Dia dos Pais. E isso deu maior charivari nas redes sociais, porque aqueles muito conservadores estão, né, criando um problema grande. Foi ótimo para a empresa, porque a propaganda está bombando. E aí, coitados dos conservadores que estão ajudando a fazer propaganda daquilo que eles muito questionam, daquilo que eles muito contestam. É bem feito para eles. Né? Mas voltando aqui para o nosso estudo, ela pode ser inclusive terapêutica, essa oportunidade dada
de vivenciar a maternidade, de vivenciar a paternidade, ela pode ser terapêutica para pessoas que, se não tivessem o compromisso da família, estariam desequilibradas. Olha só o que o Camilo diz, ainda na questão 12. Acompanhamos inúmeras situações em que os cuidados desenvolvidos para atender a criança fizeram com que os indivíduos ou pares homossexuais alterassem a rota dos próprios passos, enobrecendo o sentimento paternal ou maternal, ausentando-se da promiscuidade ou do desassossego íntimo. Então, muitas dessas pessoas, quando elas são desafiadas a vivenciar a maternidade, a paternidade, elas se tornam pessoas muito melhores. Não ficam mais caindo na gandaia, não se perdem mais em noitadas, porque elas sabem que têm filhos. Tem uma série de humor que passa na Netflix que é muito interessante, né, da família moderna, que ela tem exatamente esse questionamento. O casal homoafetivo lá questiona: puxa vida, agora que nós somos pais, nós não temos mais saído para balada. Tá? Então isso foi colocado de uma forma muito leve, de uma forma muito, né, bem-humorada, mas é a pura verdade. Está aqui o Camilo constatando isso. Quanto faz bem para nós assumir o compromisso. O problema é que as pessoas não sabem assumir o compromisso. Nem todo mundo tem, né, vocação para ser pai e para ser mãe. A gente vê o pessoal fazendo 30 horas de aulas teóricas, mas não sei quantas horas de aula prática de direção, aula noturna, aula no simulador para poder tirar uma carteirinha de motorista assim e sair dirigindo por aí fazendo barbeiragem. Mas ninguém tem que fazer experimento, ninguém tem que fazer curso de pai e de mãe. Então, de vez em quando acontecem umas aberrações mesmo. De vez em quando acontecem umas coisas muito equivocadas. Mas, no geral, o que acontece até como um sentimento desenvolvido por nós ao longo dos milênios, como espíritos que vimos reencarnando e reencarnando e reencarnando, é que ao se deparar com o compromisso da maternidade e da paternidade, as pessoas mudam. Trazendo um testemunho pessoal, eu aprendi a dirigir muito mais defensivamente, muito mais serenamente, depois que o Maurício Júnior nasceu. E, aliás, ele completou 22 anos na terça-feira agora. Parabéns para o meu filhote e que o centro saiba disso, né? Mas, né, voltando ao nosso estudo, então, a presença desse filho, a presença desse amor na minha vida fez com que eu tentasse ser uma pessoa diferente na sociedade. Menos barbeiro, por exemplo, na direção. E em várias outras situações. Muitas pessoas mudam, muitas pessoas se transformam. E aí, quando as pessoas têm aquela pecha, aquele rótulo de que homossexual é promíscuo, e vêm famílias homoafetivas muito equilibradas, elas vão se surpreender, porque é exatamente isso que acontece. Quando a gente pensa na casa espírita, quando a gente pensa na doutrina espírita, a gente pensa o seguinte: mas o que o centro espírita pode oferecer para as famílias? Porque tem família que não precisa da doutrina. Eles são tão bonitinhos, são tão harmonizadinhos, todo mundo se ama, todo mundo se respeita. Pergunta: vocês conhecem muitos assim? Vocês já viram muitas pessoas desse jeito, muitas famílias desse jeito? A nossa família é desse jeito, harmonizadinho, bonitinho, maravilhoso? Claro que não, não é? Quem não tem aquela chamada ovelha negra da família que a Rita Lee já cantava lá nas suas músicas? Então, num livro chamado Estudando a Mediunidade, o Martins Peralva faz algumas classificações a respeito das uniões. E essas uniões geram famílias. Então ele coloca ali, nos graus mais elevados, nós vamos ter as chamadas famílias transcendentais, ou sublimadas, e as famílias formadas por afinidades superiores, que são aquelas mais harmonizadas que nós encontramos. Essa primeira aqui é formada por missionários mesmo, que têm um compromisso até com a sociedade como um todo, com a coletividade no sentido mais amplo. E essas famílias formadas por afinidades superiores são aquelas que servem de modelo para famílias terrenas. Famílias comuns, que tem o pessoal que trabalha, o pessoal que se respeita, o pessoal que se ama. Então são níveis superiores, mas elas são raras. O que chega para nós mesmo lá nas casas espíritas, o que chega para nós mesmo, para a gente acolher e tratar, são essas três fases finais aqui, as fases inferiores da família, né? As famílias acidentais, que são aqueles relacionamentos que surgem sem planejamento reencarnatório. As famílias provacionais, que têm o planejamento reencarnatório de reunir aqueles espíritos no núcleo familiar, para que eles, como o Camilo diz, né, experimentando dificuldade juntos, se tornem todos melhores. Família de provação, casamento de prova, não é um ficar torturando o outro. Mas são as pessoas trabalhando juntas, vencendo dificuldade juntas, se tornando melhores juntas. E as famílias sacrificiais, como aquela que a gente vê lá descrita no nosso lar, quando a mãe do André Luiz diz que vai reencarnar, vai acolher o pai dele, que tinha sido recolhido lá das regiões do umbral, e as duas amantes dele, como filhas.
Então alguém é um espírito mais evoluído que renuncia, que se coloca na condição de sacrifício mesmo para poder amparar. Para essas aqui, ó, nós do movimento espírita temos muito a oferecer. Para essas aqui, ou com essas aqui, nós temos muito que aprender. Mas para essas aqui nós podemos oferecer muito. Nós podemos trabalhar muito em prol da paz e da harmonia dessas famílias que estão atravessando momentos tumultuados, que são as nossas também. E aí com o cuidado de que a gente também não pode dizer assim, então, porque a minha família é problemática, eu não posso ajudar a família dos outros. Não, nós podemos. Porque algumas vezes é no ajudar a família dos outros que nós vamos encontrar o caminho para ajudar as nossas. É em montar um trabalho na casa espírita que ajude jovens com dependência química, que a gente vai encontrar um caminho para, de repente, resgatar um filho nosso, um sobrinho nosso, que já se perdeu por esse caminho. E aí nós vamos saber como agir, porque nós vamos receber treinamento também. Então, o trabalhador espírita, quando ele trabalha em prol da família, ele trabalha em prol da própria família também. Ele ajuda muito a si mesmo. E é aí que a gente começa a perceber. O que se propõe para nós, nesse nosso estudo de 30 minutos aqui, é claro que vai sair uma palestra Família, Caminho de Evolução no meu canal no YouTube mais adiante, lá para dia 5 de setembro, que eu já vi a data. Mas aqui, nesse momento nosso de estudo, nesse pequeno momento de reflexão, o que nós podemos fazer enquanto casa espírita é uma aceitação construtiva das famílias. Nós vamos receber a família do jeito que ela chegar para nós no centro espírita e trabalhar o máximo possível. Não tentar impor modelos tradicionais de família. Não tentar impor a nossa maneira de ver família. A minha família que é a família certa. Não. Como a gente vê aqui na figurinha, quando a gente une um homem e uma mulher com amor e os filhos vêm, isso é família. Mas a gente também não pode esquecer, gente, que uma mulher só com os filhos é família. Né? Um homem só com os filhos é família. 2 mulheres com os filhos é família. 2 homens com os filhos também formam uma família. Pessoas, homem e mulher, que se unem, que não têm filhos. 2 homens que se unem, 2 mulheres que se unem, que não têm filhos, também são família, desde que exista entre eles amor. O que caracteriza uma família é o uso da ferramenta do amor para a gente poder melhorar os indivíduos e, melhorando os indivíduos, a gente melhorar a sociedade. Então, pensando no nosso Dia dos Pais e finalizando aqui a nossa mensagem para a gente poder abrir para a discussão, abrir para os comentários, a tarefa do Centro Espírita, vamos refletir sobre isso, né? A tarefa do Centro Espírita é de ajudar cada família a alcançar o máximo do seu potencial positivo, para a forma e configuração que esta apresente. Não importa se a família é homoafetiva, se a família é uniparental, se a família é expandida. O que importa é que a Casa Espírita vai trabalhar por essas pessoas, vai fazer o melhor por essas pessoas e a partir daí, então, ela vai nos colocar em condições de servir e de amparar. Tudo bem com vocês? Bom, agora a gente chegou ao final desse momento e eu passo para a nossa discussão. O que vocês acham? Vamos conversar? Alguém tem alguma coisa para nos dizer? Alguma coisa para comentar? Oi, Sarinha. Oi, Maurício, boa noite. Tudo bom com vocês? Então, gente, o que vocês acharam do estudo de hoje? O que vocês têm a comentar? Esse é o nosso momento. As famílias hoje, realmente, nada mais tradicional, né? Assim, há que se ter o respeito, há que se ter empatia, né? A gente tem que conviver com as várias famílias, com o nosso modelo de família. Qualquer família, ela é família, né? Eu quero dizer que o importante é existir o amor, né? Então, é preciso que as pessoas tenham essa compreensão, porque ainda tem muitas pessoas que são tradicionais e não respeitam, né? E hoje, assim, a luta, eu acho que eu falo luta porque tem muita gente querendo esse respeito, querendo ser visto como família que é, né? Como amor que é. Muitas vezes a família tradicional, porque as pessoas fazem porque é mulher com mulher, porque é homem com homem, porque é da maneira que seja formada a família, né? E falta ainda, eu acredito que falta o respeito de muita gente ainda nesse sentido, né? Falta melhorar, embora já tenha melhorado muito, as pessoas já... Pegando o gancho da sua fala, que está cortando, Socorro, né, a gente percebe o seguinte, o que importa não é a configuração da família.
mas ela realizar a função para a qual ela existe na sociedade, que é ser um educandário, que é ser um ambiente de formação amoroso. Né? Diferente de alguns outros ambientes de formação em que as pessoas não são tão amorosas assim, em que você tem aquela disciplina às vezes mais rígida, como nas escolas, como em alguns colégios, né? No ambiente familiar, o amor é o maior instrumento que a gente tem para educar. Mas não aquele amor permissivo, que de vez em quando ele diz assim, eu amo tanto meu filho que eu nunca digo não para ele, que eu nunca me afasto, né? Nunca deixo de... E não é verdade, isso não ajuda. Na verdade, o não é uma prova de afeto muito mais pujante, na maioria das vezes, do que o sim. Né? As pessoas não percebem isso, mas é verdade. Quando a gente diz não para um filho, a gente tem que pensar por que vai dizer não, a gente tem que entender o que está acontecendo. Né? E olha só que coisa, né? A gente, para dizer sim, é a coisa mais fácil do mundo. Me dá isso. Sim. Tá. E aí? Não tem que explicar nada, né? Agora, para dizer não, a gente diz, não, olha, eu te amo e por isso que eu não vou deixar você fazer assim. Eu te amo e é por causa disso que eu não vou deixar você agir dessa maneira. Porque senão a gente acaba sendo apenas um reprodutor e não família, e não pai, e não mãe. Né? E reproduzir é fácil, gente. Né? Pôr filho no mundo é a coisa mais fácil. É só ter gametas ativos e funcionais. Né? Agora, ser pai e ser mãe é a missão lá da questão 582 do Livro dos Espíritos. Essa é a verdadeira, né, é o verdadeiro desafio para nós espíritas. Tá ok? Mais alguma observação? Helena, você estava aí se mexendo para falar? Abre o microfone. Maurício, Oi. deixa eu fazer um comentário breve. Diga, Sara. O Miguel está quieto lá e não está fazendo bagunça. Eu acho que a gente respeitar a opção, o direito do outro de ser como ele é a gente respeitar o livre-arbítrio, né? Uhum. Que falta na gente. E, assim, esse preconceito bobo que a gente ainda carrega, né? A gente tem que expurgar isso. Igual, assim, antigamente era o racismo, que às vezes ainda tem um pouco, né? A gente tem um pouco do racismo, mas hoje já incomoda muita gente o racismo. Eu acho que esse preconceito bobo contra a diversidade das famílias, acho que isso tem que sair da gente também. Entendeu? Aprender a respeitar o outro, o direito que o outro tem de viver a vida como ele pensa que tem que ser, né? E usando a palavra que você colocou muito bem, é pré-conceito, né? Porque assim, o que a maneira que os outros têm de viver perturba a minha maneira de viver? Né? Eles não estão dentro da minha casa, eles não usam os meus recursos, eles não se impõem aos meus filhos. Então, qual é a razão de separar, de segregar, de ser preconceituoso? Ao contrário. Né? Algumas pessoas e algumas, né, dessas chamadas famílias tradicionais deviam observar algumas famílias homoafetivas. Uma vez eu vi uma entrevista do Jô Soares, naquele programa dele que passava bem tarde, né? E aí ele falava o seguinte, ele entrevistando um desses ativistas das causas LGBT, e o indivíduo falava assim, olha, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, nós nos esforçamos para ser melhores do que os héteros. Porque qualquer coisinha errada que a gente fizer, as pessoas vão, né, cair matando. Então a gente percebe nessas famílias uma preocupação muito maior até do que com famílias ditas tradicionais, com relação à educação, com relação à formação, com relação à saúde, com relação a tudo que os filhos realizam. Né? E eles são muito mais atenciosos, são pais e mães às vezes mais atenciosos. E aí talvez esse povo preconceituoso, Sara, fique olhando de longe assim, e assim, eu não faço isso. Esse fulano faz. Não acontece também em outras áreas? Quando a gente começa a se destacar muito em uma área e começa a fazer sombra aos outros, a gente não é atacado? Ainda essa semana, aconteceu um evento lá no departamento que um colega ficou muito triste. Porque ele se esforça muito para fazer as coisas certas, ele tenta manter o grupo funcionando, trabalhando, e surgiu uma fofoca, um bafafá danado desse que acabou causando constrangimento. E aí eu comentei com ele, olha meu amigo, se você fizer tudo errado, as pessoas vão falar mal de você. Mas na maioria das pessoas na sociedade, se a gente fizer tudo certo, elas vão falar mais mal ainda. Porque a gente vai estar ofuscando, porque a gente vai estar fazendo sombra. Ou pior, quando a gente começa a fazer brilhar a nossa luz, ela projeta sobre os outros a sombra que os outros ainda arrastam. E eles ficam muito indignados com isso e começam a tentar jogar pedra na luz que a gente está acendendo. Como não adianta nada, vão falar mal mesmo, o melhor é a gente fazer tudo certo, que pelo menos a gente mantém a consciência tranquila. Essa é a questão que se coloca. Essa é a questão que a gente precisa estar muito atento para viver na sociedade. Não me perturba, não me afeta. Ah, mas é meu vizinho de frente. Ué,
Mas ele não está dentro da sua casa. Como ele vive dentro da casa dele, dela, dentro da casa dela, não é da nossa alçada. Nós não custeamos as despesas dessa pessoa. Ela não afeta a nossa maneira de ser, não nos proíbe de ser como nós somos. Porque muitas vezes, Sara, as pessoas alegam assim, mas isso vai destruir a família tradicional. Mas não há nada que impeça a família tradicional de continuar existindo. O que se pede na sociedade é espaço para que essas outras configurações de família sejam respeitadas. Vocês lembram? E aqui tem um monte de gente que viveu a década de 60 e 70 já com nível de consciência. Esse é o Vinícius ali e o Leozinho. Né? Mas a gente que viveu a década de 60 e 70 lembra. Gente, uma mulher desquitada na década de 70, ela ficava mal falada na vizinhança inteira. Né? Aí quando veio o divórcio, no finalzinho da década de 70, as pessoas disseram que aquilo ia acabar com a família, que era uma pouca vergonha, que ia regularizar a irregularidade. Olha só como o divórcio se tornou mais fácil você formar famílias melhores. Gente que não precisa matar o outro para poder se livrar. Porque o grande problema de quando não existia o divórcio era aquela coisa, aquele voto feito lá na igreja, né? Até que a morte o separe. Bom, como o único jeito era separar pela morte, o já matava o outro que queria se livrar. E aí nós vemos essas famílias progredindo. Se progrediu de lá até aqui, né? Se a mulher divorciada, se o homem divorciado hoje podem ser vistos como bons gestores de família, por que os casais homoafetivos, por que os indivíduos, né, homoorientados não podem ser bons pais e boas mães? Podem sim. Desde que eles queiram viver a função da família. A função da família não é ostentar, não é acumular bens materiais. A função da família é servir de plataforma de lançamento para que espíritos... E aí eu volto ao livro Vida e Sexo. O Emmanuel ele é muito prudente nisso. Ele associa a família a duas imagens. Quem esteve conosco no projeto Laços, de 2 domingos atrás, em que a gente passou aquele conjunto de capítulos do nosso projeto Família em Foco lá com a Darcy, a gente falou disso. O Emmanuel ele associa a família, primeiro, como um ninho. Não é? Onde os espíritos podem se acolher, se sentir protegidos no momento enquanto são frágeis, enquanto são leves, né? Enquanto estão em plumes, para depois poder realizar seus voos. Agora, também algumas vezes um cadinho de reparação. Aquelas chamadas famílias provacionais que nós colocamos lá naquela relação do Martins Peralva. Então, essa ideia de uma família como oportunidade de aprendizado, como oportunidade de crescimento, ela é muito boa. Ela nos serve, ela é útil demais. E nós, do movimento espírita, não podemos, não devemos de maneira nenhuma fechar as portas, nem os nossos olhos, nem os nossos sentimentos, a essas famílias que chegam a nós, a nossas casas, buscando orientação, buscando ajuda. Agora sim, Helena, Maurício, diga. se animou aí, né? Fiquei quietinha. É que eu Não, acabei de ser Maurício, eu acho convidado para fazer um trabalho sobre família lá em Alagoas. Né? Então é exatamente com essa temática. Aí eu falei, puxa vida, mas preparei o estudo hoje mesmo já veio o convite para fazer o negócio fora. não à toa, né? Não foi coincidência, né? Pois é. Mas, Maurício, você está falando da questão da casa espírita. Eu acho que em situação nenhuma a gente pode trabalhar junto com preconceito, em nível nenhum, né? Desde familiar a qualquer outro relação social, qualquer outro espaço, né, social. Na verdade, se a gente repara a história, a gente vê modelos, né, de sociedade ao longo da formação das civilizações, dos estabelecimentos e entre os continentes, o que é referência de família num lugar não é para o outro. Pois é, se você pegar aquele mundo árabe, você tem a poligamia ainda. Olha só que coisa complicada. Não, e é o normal deles, é a estrutura deles. Então, na verdade, o que a gente sempre tem que trabalhar com a frente do amor, né? Porque se a gente vem com uma relação de prova, ou, enfim, qualquer outra situação, se não tivesse sentimento, né, como um leme aí, a gente não vai realizar nada, né? Vai continuar se engalfinhando aqui numa encarnação, na outra, se fosse pensar, né, em resgates pesados, né, de situações pretéritas pesadas, como a gente sabe, que, né, quantas guerras já existiram, quantos locais já foram destruídos e novamente reconstruídos, nós estávamos num desses aí, com certeza, passeando por aí, sim, né? Então, são modelos, a gente tem mania de colocar as coisas dentro de caixinhas, né? Porque a gente tem limitação de pensamento, de comportamento ainda.
de conhecimento, né? Então, a gente vive, às vezes, dentro de uma redoma. Essa é a questão. Trabalhar, né, com a nossa mente, com o nosso nível de conhecimento e de relacionamento, e liberar para aberturas. Nós não nos permitimos, nós temos muitos medos, né, muitos traumas. Então, isso vem na frente. Às vezes a gente deixa passar à frente das intenções que a gente realmente quer praticar. E esse é o problema. Por isso que é muito bom fazer terapia, gente, porque a gente tem que vencer esses medos, esses traumas, né? E se permitir conversar, ouvir, errar, acertar, né? Então, até a palavra erro, a gente nem gosta muito, né, de certo, errado. Desde que eu entrei para casa, não sei se você mesmo fala, Maurício, eu já escutei. Eu conheço pessoas que não gostam de usar esse termo, e até tem razão, né? O que é o certo e errado para cada um de nós, né? As referências são diferentes, porque a gente traz uma história de vida diferente. Familiar, a gente ouve aquela doutrina de dentro de casa, às vezes, dentro da nossa história familiar. Não é que esteja certo ou errado, é a nossa história. Né? E aí a gente tem que estar aberto para conhecer outras histórias e tentar ajudar a entender, né? E esse é o nosso limite, porque a gente tem medo, né? Medo de apanhar, medo de levar bronca, medo de... E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes transfere isso para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, parentes, conhecidos, amigos. Então a gente tem que sempre se policiar, de fato, e olhar e abrir visão, né? Abrir a mente. Isso é que é também importante, eu não sei. Não, é perfeita a sua colocação, até porque, assim, as pessoas às vezes se esquecem que elas não são referência, né? Não são modelo para os outros. A gente tem os nossos desafios, da mesma forma como nós temos qualidade, nós temos defeitos. E o que é bom para um pode ser muito ruim para os outros. Um roteiro de vivência, de experiência de vida que para uma pessoa deu muito certo, para um conjunto de pessoas deu muito certo, se você pegar aquele mesmo modelo e aplicar igualzinho num outro conjunto de pessoas, são espíritos diferentes, vai dar muito errado. Né? É diferente fazer um bolo, é diferente fazer uma torta, uma receita, que se você fizer sempre igual, vai dar sempre o mesmo resultado. Né? Os ingredientes na questão família nunca são iguais. Então você nunca vai chegar no mesmo resultado. Cada família vai ter que construir a sua própria, né, o seu próprio caminho de evolução. Não cabe a nós, espíritas, determinar, siga por aqui, siga por ali. Não. Olha, a proposta para a família é essa. Você está disposto a fazer os esforços? Você está disposta a seguir por caminhos que levem a esse objetivo? E aí cada um vai construir o seu próprio caminho. Beth, eu acho que quer falar, Maurício. Beth, diga. Uma coisa que eu queria perguntar. No caso, hoje o preconceito é muito grande. Isso aí a gente sabe. Infelizmente, né? É um preconceito muito, muito grande. Mas existem algumas religiões que têm um preconceito muito maior em relação à família homem-homem, mulher com mulher. Eles acham que a família é só a mulher e o homem. Não pode ter mais que isso. Eu tenho conhecidos que diz para mim que não, que isso é pecado, que Deus não permite isso, que não... Mas, assim, por que isso, né? Ô, Beth, é porque as pessoas elas não querem fazer muito esforço para pensar, né? Então elas seguem o que o outro disse para ela, o que o pastor disse. Quando eu me deparo com pessoas com esse argumento, e normalmente quando elas querem encerrar a questão, elas dizem, porque isso aí não está na Bíblia. Né? Tudo bem, não está na Bíblia isso, como não está na Bíblia também a internet, e a gente está usando. Né? E aí quando alguém começa a ficar muito bravo, assim, né, principalmente quando é um homem, né, querendo bancar o muito machista, o muito, né, conservador, eu falei assim, você já construiu a cabaninha lá no fundo do quintal? Aí ele assim, ué, por que a cabaninha? Ué, porque está na Bíblia que quando a sua mulher ficar menstruada, quando a sua filha ficar menstruada, ela tem que sair de casa, porque ela está impura. Você bota ela para fora de casa? Não, mas esse tempo já passou. Ah, então o tempo daquela família, daquela estrutura também já deve ter passado, não acha? E aí rapidinho as coisas começam a morrer, porque não é verdade, gente? Ou se segue a Bíblia literalmente, e a gente vai fazer um monte de bobagem, porque o que está escrito lá na letra, Jesus mesmo já dizia, né? A letra mata, o espírito é que vivifica. Então nós precisamos questionar, nós precisamos interpretar.
Nós precisamos entender a sociedade de agora, século XXI, diferente da sociedade do século, né, de antes de Jesus. Da época em que Jesus esteve conosco. Aliás, na época que Jesus esteve conosco, a hipocrisia é o que imperava. E é o que impera hoje também nas chamadas famílias tradicionais. Essas que alardeiam aí, né, que fazem campanha, que são críticas dos outros e elas mesmas mantêm, né, um monte de desvios, um monte de deslizes. Então é muito engraçado que a pessoa critique como uma pessoa vai se relacionar com a outra, mas não ache errado fazer oração por receber propina. Como a gente viu escandalosamente na televisão. Então, para esses hipócritas, minha irmã, a única coisa que a gente pode fazer é fechar o ouvido. Né? Não dar atenção para eles, não entrar em discussão também. Para que a gente vai perder tempo discutindo com quem não quer ouvir, com quem não quer aprender? Helena, se levantou a mão, quer falar? Não, foi sem querer. Ah, tá. Mais alguma observação, gente? Bom, eu acho que a gente pode caminhar também para o encerramento, porque já são 10 para as 9, né? E agradecer vocês que estão comigo. Espero que tenha sido legal. Vamos ver como é que vai ficar o vídeo editado. Né? Foi a primeira vez que eu tentei fazer desse jeito, em que eu me coloco para aparecer também, mas eu vou conseguir dar uma organizada aqui na hora de editar e vai ficar legal. Né? A gente conseguiu colocar o outro vídeo que teve tantos cortes, esse até teve menos cortes. Né? Ficou de uma forma muito bacana também, está bem colocado lá, já está super bem visto. Tá? Então divulguem na internet, divulguem para as redes sociais de vocês, pega o link né, de quando sair o vídeo da reunião e manda para aqueles que não vieram, porque hoje nós tivemos um público até pequeno, já chegamos a ter 18 na reunião, hoje tem 9. Tá? Mas a gente segue assim mesmo, o trabalho é esse. E eu já tenho aqui a lista. Quando vocês me viram baixando a cabeça, né, é porque eu estava conferindo aqui quem é que vai fazer o estudo de quinta-feira. Pode falar, Sara. Como é que eu pego esse link para poder compartilhar? Tá no YouTube? Sim, tá lá no canal no YouTube, no canal do Paulo de Tarso. Quando você bota o vídeo da Helena lá para reproduzir, você tem uma setinha lá embaixo que está escrito assim, compartilhar. Aí na hora que você clica ali, ele aparece copiar link. Aí você pega aquele link e manda no seu WhatsApp. Então tá. Tá? Vou fazer isso então, obrigado. Tranquilão. Gente, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, esse é o momento, senão eu agradeço. Vamos continuar nos protegendo, vamos proteger aqueles que nós amamos, vamos levar essa mensagem de paz, de amor, para bem longe, porque nós estamos passando por momentos difíceis. Né? A gente estava numa reunião hoje, eu e a Helena, né? Que tensão aquilo, que coisa longa, que difícil, porque são muitas questões e quando você coloca um lado mais humano, um lado mais afetivo, recebe uma crítica violenta, que eu não trabalho com emoção, né? Eu trabalho com racionalidade. Pois bem, então eu quero ver a racionalidade quando um ente querido pegar a doença porque essa pessoa saiu à rua. Que é mais ou menos aquela questão que, né, as pessoas não percebem. Eu não vou pegar, qualquer um vai pegar mesmo. Mas e se for alguém que você ama, será que você vai ter essa frieza de sentimentos? Né? Lá na hora eu resolvi nem falar nada, Helena, porque sinceramente tem coisa que não merece resposta. Mas né, nós não somos uma máquina de agir, nós não somos só esse amontoado de células. Então que os nossos sentimentos, o nosso afeto também ajude a guiar nossas ações. Tá? Muita paz para vocês, meus amigos. Um grande abraço. A vocês que vão ver depois lá no canal do Paulo de Tarso, um grande abraço para vocês também. Lembrem-se, crianças na evangelização é um investimento em relação ao futuro deles e nosso. Helena, você ia falar alguma coisa? Aí você toca no ponto fraco, né? Nós estamos fazendo nossos encontros toda quarta-feira, às 19h30. E agora a gente já conseguiu assim, organizar as atividades, né, online, porque é tudo experiência nova para a gente. E nós estamos bolando assim, inovando, né, com apresentações. Assim, os meninos estão fazendo interações conosco, a gente passa filipetas, discute, eles montam a historinha, a gente bota uma música, fala da letra, depois faz palavrinhas cruzadas. Cada dia um dia é um filme, então a gente está variando e os meninos estão começando já a entrosar. O B já fez um estudo, né? Muito bacana. Então, assim, o Miguel, mas ele não... O Miguelzinho não consegue ficar parado de frente para... A gente tem que depois ir adaptando. Não esqueci dele, não, mas é que a gente precisa estruturar, né? Tem que... cada dia a gente dá um passinho. Então, mas assim, quem quiser, o que eu ia comentar, assim, às vezes eu não passo o link para todos dentro do grupo, mas se vocês quiserem, eu posso passar, vocês serão bem-vindos. Quiserem
assistir um dia, escutar e tal, está sendo muito legal, tem sido bem assim, agradável. A nossa ideia, nosso projeto também era assim, de ficarmos meia hora, 40 minutos, olha, 1 hora e pouco a gente vai na brincadeira e quando vê já passou. Então, eu queria também aproveitar, Maurício, você falou do Dia dos Pais, também dar os parabéns, deixar um beijo para todos os papais, né? E eu achei muito importante a gente estar em família agora, né, com todas as dificuldades ou não, nós estamos em família o tempo inteiro, né? Podem ser os amigos, são familiares, são nossos irmãos aí espirituais, a família espiritual que veio como amigo, mas é tudo uma família só, nós somos uma família, então, aos papais, né, um beijão para todos também. Maurício, foi muito bem, a escolha foi muito boa também para essa semana, eu acho, e para a gente, né, para a situação que a gente está vivendo. Isso aí. Agradecer. Vinícius, faz a prece para nós? Então vamos fechar nossos olhos, nos comunicar com Deus, Jesus e a espiritualidade que nos acompanha e agradecer pela oportunidade do aprendizado, a oportunidade de nos tornarmos cada vez melhores em família, seja qual configuração for, mas que seja alicerçada no amor, na compreensão de que somos espíritos em evolução, somos falhos, mas nós queremos melhorar a cada dia, a cada momento. Que possamos dormir em paz, que assim seja. Graças a Deus. Então é isso, pessoal. Ó, grande abraço para vocês. Até quinta-feira com o Estudo da Fran, tá? Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.